Mateus, capítulo 6, versículo 19 a 21. Tá certo? Veja aí. Não acumuleis para vós outros tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam para roubar. Mas ajuntais para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem mesmo o ferrugem podem destruir, e onde os ladrões não roubam nem arrombam. Porquanto onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Meus queridos, queremos falar a respeito de onde está o seu foco, onde você tem centralizado a sua vida, onde você tem colocado os seus pensamentos, os seus desígnios, o seu caminhar, para onde você tem se voltado. E nós queremos falar um pouco sobre isso nessa noite. Estamos vivendo, é verdade, em tempos de pandemia, estamos vivendo, é verdade, em tempos difíceis, mas continuamos sendo seres materiais, trazendo sobre nós uma caminhada espiritual, porque o Cristo espiritual está em cada um de nós. Mas somos mais voltados para as questões materiais do que para as coisas espirituais. Paulo fala que nós vivemos uma verdadeira guerra, a guerra do espírito contra a carne. E essa guerra todos nós cristãos conhecemos muito bem. Nós queremos começar então falando dentro desse texto e do contexto que nós estamos trabalhando a respeito daquilo que nós devemos focar ou também daquilo em que nós estamos focados. O primeiro momento queremos trazer, meus amados, o foco nas questões materiais. O foco nas questões triviais. Então o texto fala no primeiro momento lá, do capítulo 6 de Mateus, versículo 19, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, porque aqui as traças tendem a destruir esse tesouro, e os ladrões tendem também a roubar esse tesouro. E de fato é verdade que tudo que nós construímos aqui na terra, nós sabemos que é passageiro, é efêmero. É algo que vem e que também vai. E muitos de nós, às vezes, estão focados nessas questões, nos esquecemos das questões espirituais. Vivemos mais para a matéria, vivemos mais para nós mesmos do que para o reino, do que para as coisas de Deus. E nos esquecemos que essas coisas são efêmeras, não são tão essenciais como diz a palavra de Deus. Também não são para ser desprezadas, é evidente. E sempre tenho dito na minha comunidade que eu não sou contra acumular riquezas, não sou contra ter uma casa boa, não sou contra ter uma estrutura maravilhosa, mas a minha dificuldade é entender que pessoas queiram só isso, mas não queiram servir ao Senhor, não queiram adorar o Senhor, não queiram contribuir com a obra do Senhor, não queiram buscar a presença de Deus, mas apenas se preocupem em buscar aquilo que satisfaz os seus próprios egos. Falei há dias atrás a respeito de um homem insensato, de um homem que não sabia de forma mensurada trabalhar seus pensamentos, e numa atitude de arrogância, numa atitude de egoísmo, numa atitude de soberba. Aquele homem que tinha muitas riquezas estava querendo ter muito mais, e ele disse: eu já tenho tantas riquezas, minha fazenda é tão grande. Eu acho que vocês vão se lembrar disso, mas trago novamente esse texto porque está dentro do nosso contexto, e eu quero ter muito mais do que eu tenho. E aí então eu vou aumentar meus celeiros, vou aumentar tudo que eu tenho, porque quanto mais eu tiver, melhor. E só pensando nas questões materiais, só pensando no seu bem-estar. Mas o anjo do Senhor visitou aquele homem, meus amados, meus queridos, e disse: louco, insensato, imprudente, essa noite tua alma será pedida, essa noite tu vai ter um encontro com Deus. E o que tu preparasses até agora, em que tu pensasses, em que tu focasse tua vida, em que vivesses pensando e planejando para ti mesmo, mas se esquecendo que a vida tem duas realidades, a material e a espiritual. Muitos de nós queremos fugir da espiritual, porque entendemos que ela parece não ser tão trivial para nós, não tão importante e não tão necessária, e então focamos só na material. Nós podemos ver isso bem claro na mídia, porque pouco se fala em Deus, ou pouco se fala em questões espirituais de diversos sentidos, de diversas formas. Você nota muito que muitos jornalistas são materialistas ao extremo, e muitos deles são até ateus, e muitos deles professam religiões que são contrárias à visão do Deus Supremo. Querido, o que temos visto nesses últimos dias é pessoas se voltando agora para se preocupar com o espiritual.
É pessoas que agora paradas em casa, boa parte da população parada em casa, começa a pensar nesses tesouros, em tudo que fez até agora, e começa a se preocupar. Ora, agora tem uma casa boa, tem um carro bom, tem uma piscina, tem uma estrutura maravilhosa, mas se o corona me pegar e eu morrer, vou perder tudo isso, vou ficar sem nada. E de que vai me servir minha mansão, meus carros e tudo que eu construí, e nem me importei com o lado espiritual, apenas na matéria, apenas em venha a mim, o reino de Deus nada, como é costume de alguns. Queridos, no segundo momento, Deus nos chama para ter uma relação com Ele, mas a juntai tesouros no céu. É o versículo 20 do capítulo 6. Aonde nem os ladrões, nem a traça, nem nada que se possa imaginar destrói. Porque aquilo que Deus constrói, ninguém consegue destruir, amados. E o texto então nos chama para nos preocupar agora com as questões espirituais, para pensarmos nas coisas do alto, para pensarmos nas coisas de Deus. Ora, há um versículo muito forte que muitas vezes nós citamos e falamos muito como cristãos, mas temos dificuldades em vivê-lo. Mas buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a justiça desse reino, e as demais coisas, ou seja, as outras coisas que eu tenho, que você tem, que nós temos, elas nos serão dadas, elas nos serão acrescentadas. Ou seja, Deus me dará, na medida que eu estiver buscando a Ele, Ele vai me dar prosperidade, Ele vai me dar riqueza, Ele vai me dar bem-estar, Ele vai cuidar dos meus filhos, Ele vai ajudar-me na minha estrutura. Ou seja, Deus vai suprir todas as minhas necessidades a partir do momento que eu me volto para Ele. Como eu disse, nesse momento do coronavírus, por medo da morte, e de fato nós humanos amados, e eu também não estou fora disso, temos um medo da morte tremendo. Não sei se você, quando passa mal, quando tem algum momento difícil na sua vida, pensa na morte, se você não começa a se assustar. De vez em quando isso acontece comigo, sabia? O coração começa a doer, eu digo, será que agora vai ser um infarto, hein? A cabeça começa lá, eu digo, agora Jesus. Aí eu começo a pensar logo, agora não vai ter retorno não, porque se eu morrer aqui, não tem mais retorno. Outro dia, amados, a internet é cheia de coisas. Eu vi um vídeo de um homem que teve um infarto e eu fiquei a noite todinha imaginando aquilo ali, irmãos. O cara estava numa firma trabalhando, aí teve um infarto, aí caiu, começou a se remexer. Eu digo, meu Deus, que coisa horrível. E morreu ali, sem que ninguém pudesse ajudar ele. Era um vigilante, estava dentro da firma. E a câmera filmou aquele momento dele, que ele começou a infartar, que ele começou a ter aquele momento mal, aquele momento terrível. E ali eu vi aquele homem segurando nas cadeiras, querendo segurar, caiu no chão, começou a estribuchar e depois morreu. Queridos, a nossa vida é assim. Nós não somos nada. Nós somos passageiros, mas parece que nós pensamos que aqui nós estamos para viver a vida toda. Nem eu, nem você. Pode até não ser o corona que nos leve. E alguns estão dando graças a Deus que até agora não pegaram o corona, né? E que ele passe e a vacina chegue e você não pegue. Mas haverá outras doenças, e já existem outras doenças, que podem nos pegar. E haverá outros problemas que podem nos pegar. E a verdade é que todos nós iremos morrer de uma forma ou de outra. Mas será que nós estamos preparados para esse encontro com Deus? Será que nós estamos prontos para termos um encontro com o Senhor dos Exércitos? Será que nós estamos realmente guardando tesouros lá no céu? A cada dia estamos enviando para o céu tesouros que são permanentes e tesouros que Deus está recebendo de forma tremenda e está dizendo muito bem, pastor Jair, muito bem, irmãos, porque vocês estão acumulando aqui no céu tesouros que valem a pena e não apenas preocupados com a vossa questão material. Querido, querida, irmãos em Cristo, trago esse texto porque nós não temos dúvida que mesmo nesse momento há muitas pessoas se agarrando a questões materiais. Há muitas pessoas até achando que com todo o dinheiro que tem, com toda a estrutura que tem, não vai pegar o coronavírus. Mas nós podemos perceber na nossa vida diária que muita gente que tinha muito dinheiro pegou determinadas doenças, como por exemplo o câncer, e morreu. Mesmo indo para os Estados Unidos, mesmo indo para alguns países onde a tecnologia lá é altíssima e o conhecimento é tremendo com relação a algumas doenças, não conseguiram se salvar dessa enfermidade. Então, querido e querida, o que nós precisamos, e o apelo que eu faço à comunidade cristã e BMDU, às comunidades que estão nos assistindo nessa noite, aos amados que de forma maravilhosa têm estado conosco. Nós temos hoje uma igreja virtual e eu agradeço a todos que estão conosco e sempre digo,
Não estou atrás de ser um grande pastor da mídia, mas estou atrás de transmitir a palavra do Senhor para todos aqueles que precisam, para aqueles que não foram alcançados ainda pela graça de Deus. Se você que está nos ouvindo nessa noite ainda não foi alcançado por essa graça, tem guardado tesouro na terra, ainda não sabe guardar tesouro no céu, que Deus transforma a tua vida, meu amado, nessa noite. Que Deus tenha uma palavra para você tremenda, e que Deus possa te levantar de onde você estiver, e que você abrace esse Deus e reconheça Ele como seu único e suficiente Salvador. No terceiro, amados, e último momento dessa nossa palavra dessa noite, nós queremos dizer que, de fato, aonde é que nós temos então que focar a nossa vida? Aonde que de fato é o correto nós buscarmos aquilo que agrada a Deus? O versículo 20 diz: porque aonde estiver o teu tesouro, aí estará o quê? O teu coração. Quando o versículo fala a respeito de tesouro, e nós sabemos muito bem, né, vocês que já assistiram muito filme, eu, por exemplo, gosto de muitos filmes de piratas, e a ideia de tesouro tem muito a ver com piratas, né? E o pirata sempre tem um mapa do tesouro, e ali ele vai atrás daquele mapa de uma forma desesperadora, porque ele deseja encontrar aquele tesouro para poder ser grande entre os outros. Há uma briga entre eles para que aquele que acha o tesouro seja visto como o maior pirata. Mas Deus fala de um tesouro que está guardado dentro de cada um de nós, onde o coração tem a ver com esse tesouro. Ele fala que aonde o tesouro nosso estiver, está o nosso coração, porque aonde está o coração, está a intenção, está o pensamento no nosso cérebro, movido pelo nosso pulsar, que direciona a minha atitude, o meu comportamento, a minha ação. Aonde está o nosso coração, está sem dúvida nenhuma o nosso mapa da mina, a nossa vida está dentro dessa realidade. Ele fala que onde o coração está voltado, há um tesouro precioso para cada um de nós, meu querido, meu amado, meu irmão em Cristo. E que tesouro é esse? É o Senhor Jesus. Não há um tesouro maior do que esse na humanidade. Você pode ter prata, ter ouro, você pode ter uma vida de sucesso, você pode ter tudo o que possa se imaginar nessa vida, mas se você não tiver Jesus, você não tem o quê? Nada. Você não encontrou ainda o tesouro que pode transformar a tua vida, que é o Senhor Jesus. E quando o teu coração se voltar para isso, você vai perceber que de fato, ali seu coração estará no encontro com o Senhor Jesus. Porque aonde você guardar o coração e o pensamento, você está aguardando o Senhor Deus na sua vida. Meu querido, minha querida, eu não quero mais me prolongar nessa noite. Falar a despeito de aonde você tem que focar. Para falar a despeito de onde você tem que direcionar a sua vida. Ou para onde, melhor dizendo, você tem que direcionar a sua vida. Mas eu creio que você já entendeu. A mensagem ela é clara, ela é real. Nós temos que direcionar a nossa vida para o Senhor dos Exércitos. Nós temos que nos voltar para nos entregarmos a Ele de corpo e alma, e procurarmos fazer a sua vontade, e procurarmos andar em seus caminhos, e procurarmos fazer aquilo que lhe agrada. Para que aí, amado, tudo que nós tivermos ao nosso redor não seja destruído. Mas quanto mais tivermos, mais vamos prosperar, mais vamos caminhar bem, mais seremos abençoados, porque estaremos em primeiro plano buscando o reino dele, buscando fazer lá nesse reino um tesouro imensurável e um tesouro inabalável, e um tesouro que vá para toda a eternidade em nossas vidas. Querido, se você quer ser rico entre os homens, procure aquele que é dono da prata e do ouro, que é o Senhor Jesus. E Ele vai te tornar rico entre os homens. Que nessa noite você possa meditar nessas palavras, meu amado, meu amigo, irmãos em Cristo, não alcance nossa voz. E meditando nessas palavras, você deixa Deus trabalhar no teu coração. Se você até agora está juntando tesouro na terra, stop, dê uma parada. E refaça a sua caminhada. E procure, primeiramente, a juntar tesouros no céu. Que Deus, pois, te abençoe. Que Deus derrame da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia sobre a tua vida. Amém? Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, a palavra de Deus é bem concreta quando diz que aquele que crê verá a glória de Deus. E eu creio
mesmo que a dificuldade seja grande, a luta seja imensa, né? Alguns pedindo por família, outros por curso, outros por parentes.